Olá, minha gente, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo agora, abençoando a sua vida, a sua família, enfim, que a todo momento Deus esteja com você, te orientando, te guardando. Hoje o nosso tema é o crescimento espiritual. Por que não crescemos? Por que você não cresce? Então nós lemos ali em 2 Pedro 3,18, o versículo que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Esse é um versículo que resume muito bem o que acontece com os cristãos, que eles conhecem muito pouco sobre o crescimento espiritual. E, como resultado, a caminhada com o Senhor é fraca. Então, os interesses pelas coisas espirituais é muito baixo, até o ponto de não existir. Essa é a grande realidade. Então, com o crescimento espiritual, eles conhecerão melhor a Deus. Eles serão usados por Deus de uma maneira aprovada como obreiro, chegarão a abençoar os outros, vão glorificar a Deus, e é isso que Deus quer. Bom, em primeiro lugar, indo direto aqui às questões tão importantes, nós temos a primeira indagação, ou melhor, afirmação. Você não tem crescimento espiritual porque falta dedicação. Então é a mesma coisa de você ir para uma academia uma vez por semana e achar que vai ter um resultado bom. Não, você precisa alcançar um resultado bom fazendo os exercícios propostos todos os dias ou 3 vezes por semana, ou seja lá qual seja o seu objetivo, mas você precisa ter uma dedicação. Então você, para ter o resultado, existe um preço. Você precisa colocar Deus a todo momento em primeiro lugar. É como se fosse um treinamento. Ali em 1 Timóteo 4,13 nós lemos o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então você vai alcançar o treinamento espiritual através de um treinamento. Todo dia lendo a sua Bíblia, todo dia orando, todo dia buscando, todo dia pregando, enfim, fazendo a vontade de Deus, que Ele vem pedindo isso para você, mas muitas das vezes você deixa sempre para lá. Outras coisas são mais importantes que isso às vezes, e essa não é o ideal. O ideal é que você precisa persistir nos hábitos de leitura, estudo bíblico, disciplina na meditação da palavra, para o crescimento espiritual. Então esse é o primeiro motivo. Isso é um fato que acontece com a maioria dos cristãos. O segundo é o seguinte: você não tem crescimento espiritual porque não avalia as suas atitudes. É isso mesmo. O que Deus espera? Deus espera que seus filhos cresçam espiritualmente. Sua palavra incentiva o exame pessoal como um elemento de crescimento. Você precisa se avaliar, você precisa refletir, você precisa ver o que Deus tem para você realmente. O Senhor dos Exércitos diz para que você pense bem nos seus caminhos. Está ali em Ageu 1,5 na Bíblia. Então você precisa saber disso. Você precisa declarar para Deus, que conhece teu coração, conhece as suas preocupações, vendo se há alguma coisa, alguma maneira ofensiva. Peça, declare a Deus para que conheça teu coração, teste e conheça as suas preocupações, vendo se há alguma maneira ofensiva. Salmos 139, 23, 24, você poderá ler lá, meditar sobre isso. Também aprendemos
com a palavra, que você preste muita atenção, então, como você anda, não com pessoas imprudentes, mas como sábios, Efésios 5,15. Então, nesse processo de avaliação, pode te ajudar a concluir um exame, uma pesquisa cuidadosa do seu crescimento espiritual. Então, as características de um cristão sem crescimento espiritual, quais são? Uma criança espiritual enganada por falsos ensinamentos, Efésios 4,14. Então, bem qualquer evento de doutrina aí, você está acreditando, o que fala você acredita, você é enganado pelos falsos mestres, ali em Efésios 4,14 também, você é carnal, porque você não pensa nas coisas de Deus, você somente está com os pensamentos voltados para as coisas terrenas, 1 Coríntios 3,1. Então você não pode se alimentar melhor da palavra de Deus, porque você é um crente que está começando, é um crente que está sendo relapso, e não é isso que Deus tem para você. Então você se comporta como um mero homem, né? 1 Coríntios 3,3, e sendo, portanto, limitado o seu entendimento. Você está surdo de ouvir, você não está nem aí. Hebreus 5,11. Então o que acontece? Você precisa reaprender o básico. Hebreus 5,12. Você tem que deixar de ser inexperiente na palavra de Deus. Portanto, você sendo inexperiente, você não é maduro o suficiente para discernir. Então, essas são as características de um cristão sem crescimento espiritual. Outra coisa, essa é muito séria, você não tem crescimento espiritual porque não abandona o pecado. Exatamente isso que eu estou falando para você. Você acha que alguma coisa ali está acontecendo, às vezes coisas até pequenas, você, isso aí não é nada não, e vai ficando sem controle, vai piorando, então você vai se afastar de um relacionamento adequado com o Senhor, nosso Salvador, Efésios 4, 14, 17. Então, o crescimento espiritual é uma vida que precisa de esforço também, é uma batalha diária. Então, nenhum crente pode jamais alcançar o lugar em sua vida, certo? Se não amadurecer, chegando à imagem de Cristo. Então, se o apóstolo Paulo, por exemplo, ele lutou contra o mundo, a carne, o diabo, e precisava crescer espiritualmente, certamente precisamos fazê-lo também. Romanos 7, 17 e 18. Precisamos também crescer. Então, na história da humanidade, né, a raça humana, o homem tem lutado com essa área de crescimento espiritual, porque o homem é naturalmente escravo do pecado. Nossa natureza pecaminosa faz do crescimento espiritual uma luta contínua. No entanto, nunca devemos desistir. Aí que está o problema, muita gente desiste. Não consegue vencer um pecado por algum motivo, não tenta combater, porque essa é uma batalha diária, é contra a carne e o diabo. Então, a palavra de Deus nos ensina que o nosso homem interior ele deve ser renovado diariamente, 2 Coríntios 4,16, e nunca deve deixar crescer a imagem de nosso Salvador. Isso é muito sério o que eu estou dizendo, porque realmente é uma batalha muito grande e que você precisa buscar o processo do crescimento espiritual. E como é o processo de crescimento espiritual? Então, maturidade espiritual, ler a palavra, você construir essa salvação que você já tem em Jesus Cristo, que podemos dizer que é vida. Você precisa se nutrir da palavra de Deus. Você precisa ter comunhão com Deus, portanto amor.
E você precisa também se alimentar, você precisa ter a proteína, vamos dizer assim. O que é proteína? Proteína seria aí uma carne forte, né? Então uma nutrição mais forte. Isso aí você vai conseguir com o estudo da palavra, comunhão com Deus, colocar em prática aquilo que Deus tem para você. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? O crescimento espiritual não acontece no vácuo. A vitória espiritual de uma pessoa exige superar tentações, hábitos, comportamentos pecaminosos. Então, envolve mudar na maneira como pensamos. E o princípio de Filipenses 4:8 é um ponto de partida. Medite naquelas coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, admiráveis, excelentes, louváveis. Então, correr em direção a Deus é a solução para o crescimento espiritual. Você tendo um crescimento espiritual, meu amigo, com certeza a sua vida vai melhorar e muito. Você vai ultrapassar os obstáculos muito mais facilmente. Você vai conseguir ir para frente, olhando para Jesus Cristo. Ele é o caminho. E esse crescimento espiritual depende muito, mas muito de você também. Deus quer que você acorde. Deus quer te dar o melhor. Deus quer que você tenha vitórias. Deus não quer que você continue aí triste, amargurado, às vezes com ódio. Não, limpe seu coração. Faça com que a santidade seja um objetivo maior na sua vida. Isso durante todos os dias da sua vida, até o final, aqui na terra. Um dia você vai prestar contas para Deus e é necessário que você esteja bem com Deus, que você tenha um crescimento espiritual para ser mais usado por Deus. E essa palavra eu acho que é o suficiente por hoje. Eu espero que Deus possa te abençoar grandemente e ficamos por aqui com a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Amém.